E aí pessoal do YouTube, tudo bem? Meu nome é Igor. E o meu é Alicia. E gente, nós estamos aqui para trazer mais um vídeo para vocês no canal Pipoca e Mistério. Então pessoal, o Gustavo, um seguidor nosso, sugeriu que a gente fizesse um vídeo sobre o massacre de Columbine. Na última live que a gente fez surpresa na sexta-feira, para quem conferiu sabe do que a gente está falando. Mas só que o que acontece? Esse massacre tem muita informação sobre ele. E como é um vídeo que já foi pedido não só uma, não só duas, mas várias vezes no canal, a gente quer fazer um vídeo bem completinho, bem encaixadinho, bem estudado sobre esse caso. E por esse final de semana ter sido o Dia dos Pais e tal, a gente decidiu não trazer ele para o vídeo de hoje. E o vídeo de hoje, então, vai ser sobre o massacre de Red Lakes. Então, pega logo a sua pipoca e vem com a gente para esse vídeo. O ano era 2005. E o dia 21 de março. Jeffrey James Weiss, que nasceu em 1988, é o principal personagem dessa história. Então, para a gente compreender melhor esse caso, nós vamos fazer um pequeno plano de fundo para que a gente possa realmente condensar todas as informações. Em 1992, a sua mãe começou a namorar com um homem que supostamente abusava de Jeff. No dia 21 de julho de 1997, quando Jeff ainda tinha 8 anos, o seu pai acaba se suicidando com uma arma de fogo. Em 5 de março de 1999, quando Jeff tinha 10 anos, ou seja, 2 anos após o suicídio do pai, a mãe dele acaba se envolvendo em um acidente muito grave que acaba perdendo, ele acaba perdendo seu primo nesse acidente e a sua mãe bate com a cabeça e fica gravemente ferida. E por causa dessa história toda, com o acidente, a mãe do Jeff acabou tendo danos cerebrais. E por isso, por questões de custódia, ele teve que morar com a sua avó paterna. A sua avó paterna morava na reserva de Red Lake, por isso ele teve que mudar de Minneapolis, onde ele morou por toda a vida, então quase 11 anos, para essa nova cidade, para ficar com seus avós. E em 2003, alguns anos depois de todos esses ocorridos, a mãe dele acabou conseguindo se recuperar e ela já começava a falar novamente, conseguia trabalhar meio horário e foi então para uma casa de repouso. Então Jeff tinha a opção, ele voltaria a ficar com a mãe ou continuaria ficando com a sua avó. E ele optou por não mudar novamente e continuou morando com a sua avó. Então, devido a todos esses acontecimentos na vida do Wise, ele acabou tendo que mudar de escola várias vezes durante a sua vida. E por isso, em uma das ocasiões, ele precisou repetir a 8ª série. Já no ensino médio, o Wise acabou sendo várias vezes insultado. E mais ou menos nessa mesma época, ele acabou se aproximando um pouco mais do seu avô e também da namorada que seu avô tinha. E ele gostava muito deles, porque eles tinham conseguido para ele um quarto somente para ele. Então ele tinha toda a privacidade que normalmente os adolescentes gostam, Então ele tinha uma proximidade maior com o avô nessa época, enquanto na escola era tremendamente julgado e insultado pelos seus colegas. Em setembro de 2003, o Wise então se matriculou na escola Red Lake Senior High School. Lá, os professores e colegas dizem que ele era um aluno super retraído e que ele tinha alguns comportamentos problemáticos. No período das ocorrências dos fatos, ele acabou tendo que estudar algumas vezes em casa, porque ele arrumava problema, a escola dizia, não, vai estudar em casa esses dias. E a avó dele contou que ele ficou cerca de 5 semanas sem ir à escola antes do tiroteio. De acordo com relatos, o Wise ele era muito provocado pelos seus colegas na sala devido à sua aparência física. Ele era muito alto e pesava cerca de 113 quilos, sendo que a sua altura também era grande, era cerca de 1,80 m. E devido a todo esse porte que ele tinha, ele acredita que só não era mais criticado, só não era mais atormentado, porque como tinha um porte físico mais forte do que a maioria dos seus colegas, eles pegavam um pouco mais leve do que pegariam se ele fosse um pouco mais franzino, um pouco mais fraco. Como eu havia dito anteriormente, os colegas do Wise diziam que ele era retraído, mas que ele não era uma pessoa violenta e que, apesar de solitário, ele tinha muitos amigos. Em 2005, o jovem tentou se matar por 2 vezes
até que foi hospitalizado e uma vez hospitalizado foi receitado para ele tomar medicamento, um medicamento antidepressivo, o qual ele estava tomando, mas uma semana antes de todo o acontecimento, o médico decidiu por aumentar a sua dosagem. Então, já indo para o dia do tiroteio, ele pegou uma arma do seu avô, uma pistola Ruger MK2, calibre 22, foi até o quarto do seu avô e o matou enquanto dormia, dando 2 disparos na cabeça do avô e 10 disparos no seu peito. Seu avô tinha 58 anos e, infelizmente, não conseguiu suportar a tamanha crueldade. Em seguida, ele atingiu fatalmente com 2 tiros na cabeça a namorada do seu avô de 32 anos que estava no porão buscando a roupa lavada. Ele então pega o carro do seu avô, vai até a escola, chegando na escola por volta de 2h45 da tarde, mais ou menos, com 2 armas, sendo uma Glock e uma calibre 12 chamada Remington 870, além de um cinturão e um colete à prova de balas. Ele começa então a entrar na escola. Então, quando ele chega até a escola, ele entra pela porta principal. Lá ele se depara com 2 seguranças desarmados com detector de metal. Então ele atira em um, né, e consegue matá-lo. O outro ele então corre e consegue escapar sem maiores ferimentos. Depois disso, ele entra no corredor principal da escola, vai até uma sala de inglês, começa a dar vários disparos e esses disparos mataram 3 alunos, um professor e deixaram outros 3 alunos também feridos. Jeffrey May, um aluno do 2º ano de 16 anos, tentou então impedir o Waze de fazer toda aquela loucura e consegue acertá-lo no estômago com um lápis. Só que acaba que o Waze consegue desvencilhar de toda aquela situação e atira no Jeffrey com a arma, né, atinge 2 perfurações no pescoço que deixam gravemente ferido, mas em compensação muitos alunos nesse inteirinho conseguiram fugir. Algumas testemunhas diziam que o atirador sorria enquanto estava disparando as armas, mas também encontramos outras fontes que diziam que o seu rosto era uma mistura de medo e raiva. Então, por volta das 2h52 da tarde, o Waze então retorna para a entrada principal e lá atira em 2 alunos que morrem e também atira em outros 2 que ficam feridos. Nisso, os policiais então entram e começam um tiroteio com o Waze, né? Esse tiroteio durou cerca de 4 minutos. Só que nenhum dos policiais ficou ferido, mas o Waze foi então atingido na região lombar e também no braço direito e na perna direita. Foi aí que, ferido, ele foi até outra sala, se encostou na parede, pegou a espingarda, mirou contra o seu próprio corpo e se matou naquela sala. Pessoal, toda essa confusão, todo esse tiroteio durou em torno de 9 minutos. Muito rápido, né, amor? Muito rápido. Ao todo, o Waze deu 59 tiros. Sendo que 14 desses tiros foram na casa do avô e 45 disparos ocorreram na escola. Sendo que 37 tiros foram com a Glock, 14 tiros com a Ruger e 8 tiros com a espingarda. No total do massacre foram 10 pessoas mortas, incluindo o assassino. Sendo os primeiros o seu avô e a namorada do seu avô, e logo em seguida seguimos então para o massacre que aconteceu na escola, considerando então os seguintes mortos. Neva Jane, uma professora de inglês de 62 anos, Alice Alberta White, 14 anos, estudante, Torlane Marie Student, de 15 anos, também estudante, Chanel Starr Rosebar, de 15 anos, estudante, Chase Albert Lucen, de 15 anos, estudante, Dewayne Michael Lewis, de 15 anos, estudante, e Jeffrey James Wise, de 16 anos, estudante e perpetrador. Nós optamos por falar o nome de cada um dos que morreram como um sinônimo de respeito e também memorial à fatalidade que viveram nos seus últimos minutos de vida. Isso mesmo, pessoal. Então, este foi o caso de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo. Se possível, nos siga nas nossas redes sociais, se inscreve, dá o seu joinha, ativa o sininho para receber notificações do nosso canal. E é isso. Isso mesmo, pessoal. Eu também agradeço muito a vocês por nos acompanharem até aqui. Pedimos a você que deixe nos comentários também sugestões de casos
Este caso, como nós dissemos, foi uma sugestão do nosso último vídeo e muito obrigado. Esperamos que vocês tenham gostado muito. Uhul!